Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 4 palavras, 4 ideias que simplesmente moldam o mundo em que vivemos: capitalismo, socialismo, comunismo e anarquismo. O nosso papo aqui é ir além dos rótulos e entender de verdade o que cada um desses conceitos significa. Vamos nessa? A gente ouve esses termos em todo lugar, não é mesmo? No jornal, na internet, nas conversas. Mas, sinceramente, será que a gente parou para pensar no que eles significam na sua essência? Muitas vezes, no calor do debate, as ideias originais acabam se perdendo. Então, a missão de hoje é justamente essa: ir direto ao ponto e separar a teoria da confusão. A ideia aqui é simples: desmistificar esses sistemas. Apresentar o que eles são na sua base, de uma forma clara, direta, sem rodeios. Vamos entender o que está por trás das ideias que, na teoria, definiram e continuam definindo o jeito como as sociedades se organizam. E para começar, nada mais justo que falar do sistema que, hoje, domina boa parte do planeta, certo? Vamos dar uma olhada no capitalismo, essa força econômica que nasceu lá na Revolução Industrial e mudou completamente as regras do jogo. Olha só, o coração do capitalismo está todo aí, na propriedade privada. O que isso quer dizer? Pensa em fábricas, terras, tecnologia, basicamente tudo aquilo que é usado para produzir coisas. No capitalismo, isso tem um dono, e tudo isso gira em torno de um objetivo muito claro: gerar lucro. E o que sustenta essa ideia toda? Basicamente, são 4 pilares. Primeiro, o livre mercado, onde a lei da oferta e da procura manda e o governo, idealmente, interfere o mínimo possível. Depois, a tal da propriedade privada, que é a base de tudo. Aí vem a competição, que é aquele motor que faz as empresas inovarem e disputarem clientes. E claro, o grande objetivo que move todas as engrenagens: o lucro, a acumulação de capital. Bom, e como na física toda ação tem uma reação, né? Foi justamente como uma resposta ao que estava acontecendo no capitalismo industrial que surgiram 2 outras grandes ideias, propondo um caminho totalmente diferente: o socialismo e o comunismo. O socialismo, de cara, já vira essa lógica de cabeça para baixo. Ao invés da propriedade ser privada, a proposta é que ela seja social, ou seja, de todo mundo, ou controlada pelo Estado. O foco aqui muda completamente, sai do lucro de uma pessoa e vai para o bem-estar de todo mundo, da coletividade. Tá, e como isso funcionaria? Os meios de produção, as fábricas, as terras, tudo passa a ser de posse coletivo. O grande objetivo passa a ser diminuir a diferença entre ricos e pobres. A economia não corre solta, ela é planejada por um órgão central para garantir que as necessidades de todo mundo sejam atendidas. E a prioridade número 1 é o bem-estar social, ou seja, garantir que todos tenham acesso à saúde, educação e outros serviços essenciais. E aqui, olha, presta atenção, porque é um ponto que gera uma confusão enorme. Socialismo e comunismo não são sinônimos. Pensa assim: na teoria marxista, o socialismo é como se fosse uma ponte, uma fase de transição. Nessa fase, ainda existe um Estado forte que reorganiza a sociedade toda. E o destino final dessa ponte seria o comunismo, uma sociedade onde o Estado, teoricamente, nem seria mais necessário. É exatamente isso. O comunismo é visto como o horizonte, o estágio final, o objetivo a ser alcançado. Uma sociedade radicalmente diferente de tudo o que a gente conhece, sem classes sociais, sem dinheiro e, o mais importante, sem a necessidade de um Estado para mandar em tudo. E essa frase famosa resume perfeitamente a lógica de como as coisas seriam distribuídas. A ideia é que cada pessoa contribui com aquilo que sabe e pode fazer e, em troca, recebe aquilo que precisa para viver. Uma fórmula de cooperação total, né? Então, vamos tentar imaginar uma sociedade onde não existe mais a divisão entre ricos e pobres, onde o Estado, que era visto como uma ferramenta de opressão, simplesmente some porque perde a sua função. Tudo que é produzido é de todo mundo, e o trabalho assalariado do jeito que a gente conhece deixa de existir. É muito importante lembrar, estamos falando de um conceito teórico, de uma visão, de uma utopia. E já que a gente tocou no assunto de uma sociedade sem Estado, isso nos leva direto para a nossa 4ª grande ideia: o anarquismo. Se para o comunismo teórico o fim do Estado é um objetivo lá no futuro, para o anarquismo essa é uma condição para ontem, é o ponto de partida. E aqui é fundamental quebrar um mito. Anarquismo não é sinônimo de caos e desordem. A essência da ideia é a rejeição de qualquer forma de autoridade imposta, de hierarquia. A proposta é construir uma ordem social baseada em associações livres, voluntárias, sem um governo central dizendo o que pode e o que não pode. Os princípios são bem diretos.
A sociedade se organiza por autogestão, ou seja, as próprias pessoas tomam as decisões. A oposição é a qualquer tipo de dominação, seja do Estado, do capitalismo, o que for. A mudança social acontece pela ação direta das pessoas, sem intermediários. E a ordem social, a harmonia, surge da cooperação voluntária, e não porque tem alguém com um cacetete mandando. Ufa! Passamos por 4 ideias gigantescas, cada uma com sua própria lógica. Então, para fechar, como é que a gente pode resumir a diferença central entre elas de um jeito bem rápido? Se a gente tivesse que resumir numa única frase, seria algo assim, ó. Capitalismo é sobre propriedade privada. Socialismo é sobre propriedade coletiva. O comunismo é a teoria de uma sociedade sem Estado, e o anarquismo é a busca por uma ordem sem autoridade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. É claro que estamos falando de teorias, que muitas vezes são bem diferentes de como foram aplicadas na prática, mas as questões que elas levantam sobre como a gente divide as coisas, quem tem o poder, como a gente se organiza, continuam mais atuais do que nunca. Então a reflexão que fica é: como é que essas ideias fundamentais, nascidas há tanto tempo, continuam moldando os debates, as brigas e os sonhos do nosso mundo hoje?